Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Cura 360, Corpo, Alma e Espírito. Nós estamos aqui falando sobre saúde integral e hoje nós temos mais um episódio que vai ser incrível, onde nós vamos abordar um tema que fala da relação da ansiedade e a compulsão alimentar. Você que está nos assistindo, será que você já comeu compulsivamente sem entender, sem conseguir controlar, movido por uma ansiedade, uma emoção e depois se sentiu culpado? Ou será que você, às vezes, em episódios que está muito ansioso, você corre lá para os doces, corre para as massas, corre para alguma comida que você gosta muito, come, exagera e depois se sente mal? E qual a relação que tem entre a ansiedade e a compulsão alimentar? É sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio. E eu sei que vai ser um divisor de águas aí para a sua vida, porque hoje nós estamos com duas especialistas incríveis. Uma é psicóloga, que é a Keliane, que vai estar aqui conosco. Ela é especialista em saúde mental. E outra é uma nutricionista, que é a Carol Jansen, que ela também é especialista em alimentação, especializada nessa área aí de como a emoção pode afetar a alimentação. E ela tem ajudado muito as suas pacientes. Então, nós vamos ter essa conversa. E, primeiramente, eu vou pedir para que vocês se apresentem, meninas, tá bom? Pode começar, Keliane. Certo, Natália. Bom, primeiro, obrigada, tá, pelo convite de estar aqui. É um prazer muito grande, porque eu já conheço você e conheço a Carol também, que são excelentes profissionais. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Então, Natália, eu sou formada em psicologia desde 2019, né? E antes de entrar nessa área da psicologia, eu fiz ali a graduação. Antes de fazer a graduação, eu fiz aquelas provas anteriores. Esqueci, gente, é pré-vestibular. Então, eu fiz o pré-vestibular e aí eu fui aprovada tanto para psicologia quanto para nutrição. Eu ia ser colega de profissão também da Carol. Então, fui aprovada nesses dois, só que o que eu fiz? Sabendo que os dois iam lidar com o ser humano, né? Sabia que tinha a ver com hábitos e com comportamentos. Pensei, não vou para a área da nutrição porque tem muito cálculo, né? Só que aí, lá no 5º para o 6º semestre, eu vi uma bendita psicometria, né? Que é uma matéria que são somente cálculos, né? Já não tinha como eu voltar atrás, então assim, fui para a área da psicologia, me apaixonei grandemente, né, por essa área. E aí, Natália, antes de eu terminar nessa graduação, o que acontece? Eu fui para uma multinacional, na área de RH mesmo, e antes de terminar, fui para uma outra e depois puxada para uma outra. Então, fiquei nessa área da organizacional por um bom tempo, então tenho uma boa bagagem quanto a isso. Só que assim, Natália, é interessante porque na psicologia, você aprende que o ser humano, ele é base. E na área organizacional não ia deixar de ser. Então, eu tenho muitos... Exato. Então, assim, eu tenho muitos relatos, eu fico muito feliz em falar sobre, de pessoas que estavam extremamente ansiosas, por exemplo, para um processo seletivo e a gente fazendo um clima organizacional e um processo respeitoso, a pessoa chegar em você, mesmo não aprovada no processo, falar assim, Keliane, obrigada, porque você conseguiu conduzir um processo muito bom ali, né? Ou então, pessoas que falavam assim, olha, quando me chamava ali no RH, eu ficava com medo de ir. Né? E depois que a gente está, né, a gente se percebe ali dentro, a gente faz um clima melhor. E a pessoa começa a ver o RH com outros olhos, né, Nath? E antes, né, de sair da área do RH, o que eu fiz? Amando a área de RH, mas também a área clínica, eu fui lá para a terapia cognitivo-comportamental. TCC. O TCC. Então, hoje eu sou especialista, né, em terapia cognitivo-comportamental e consigo atuar nas duas áreas, né? Eu saí um pouquinho da área do recrutamento, seleção na área de RH, hoje estou clinicando, mas apaixonado pelo ser humano onde quer que ele esteja. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória aí hoje. Muito obrigada. A Keliane é uma querida, a gente se conhece há muitos anos e é tão bom ver vocês crescerem assim. E agora a Carol também tem crescido aí. Se apresente pra gente, Carol. Verdade, prazer, sou a Carol, tenho 28 anos, sou formada em administração, né? Percorri aí longos anos no CLT e por conta desses longos anos, né, acabei desenvolvendo o burnout. E essa foi a porta realmente que me fez entender
né, a importância do ser humano, né, e da gente se olhar, se priorizar, se querer mais, né. Então, foi um divisor de águas na minha vida profissional, né. Então, me especializei em nutrição esportiva, fiz alguns cursos na área também para justamente auxiliar mulheres, né, nessa questão da saúde e do bem-estar, né, que é tão importante para a gente, porque eu acredito que o equilíbrio é um todo na vida, né? Então, todo esse processo me ajudou muito a olhar mais para mim, né? Tanto que nesse episódio eu tive crise de compulsão alimentar, que é o que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, para mim, a nutrição, ela veio para salvar de verdade, né? Então, hoje, o meu objetivo é realmente ajudar mulheres, ajudar pessoas a se encontrar, né? A ter ali o seu bem-estar. E é justamente essa parte do equilíbrio da vida que é extremamente importante, né? Então, hoje eu estou com um projeto onde ele é focado especialmente para mulheres, né? Justamente trabalhando essa parte, né? Porque a alimentação, o exercício físico, né? A nossa mente está tudo interligado, né? Então, é um pouquinho de tudo do que a gente vai falar aqui hoje, representa um pouquinho de mim também. Isso é tão importante. Muito obrigada. Como eu falei, é muito bom ver vocês crescendo, a Carol crescendo aí. Sim. E eu costumo falar, eu aprendi com o Dr. Fábio, que nós somos professores dos nossos próprios desertos. E vocês têm aí bagagem, toda uma história profissional e pessoal que chegou aonde vocês chegaram para ajudar outras pessoas, que é muito importante. Sim. Essa palavra-chave, equilíbrio. Nós somos seres integrados, nós temos várias partes, somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente não cuida de todas as partes. E a gente se percebe num burnout, que a gente precisa cuidar da saúde mental. A gente se percebe numa compulsão alimentar, que tem alguma coisa errada ali, está desequilibrado e precisa encontrar esse equilíbrio. Isso é muito importante. E falando sobre isso, eu gostaria de saber, primeiro, da Keliane, o que é uma ansiedade normal? O que não é ansiedade? O que é a ansiedade generalizada, por exemplo, já clínica, porque muito se fala da ansiedade. E que a ansiedade tem relação com a alimentação, a gente sabe que tem. Total. Mas a gente precisa saber o que é uma ansiedade normal, o que não é, Keliane. Perfeito, Nath. É muito interessante até mesmo esse tema que a gente traz, Natália, porque antes nós olhávamos muito a questão da saúde física e mental muito separados, né? Sim. E aí, com o passar do tempo, né, a neurociência, ela trouxe para nós que não é desse jeito que acontece, né? Então, quando a gente fala, o ser humano, ele de fato é um todo. Então, de nada adianta eu estar bem fisicamente, né, digamos assim, se eu não estou bem mentalmente, se os meus pensamentos são acelerados, né? Então, a gente entende o ser humano como um todo. E aí, Natália, quando a gente traz para a questão da ansiedade, eu gosto muito de trazer para 2 cenários, né? A gente vai imaginar um cenário aqui em que uma pessoa foi chamada para uma entrevista de emprego, por exemplo, e a ansiedade fez ela se preparar. Então, o que ela fez? Ela foi pesquisar sobre a empresa, ela foi ver ali uma forma de se comunicar, de se portar, né? Quem nunca foi para frente de um espelho ali, falou, não, vou responder essa pergunta de tal forma. Então, eu já cansei de fazer isso, né? Então, é super normal. Então, assim, trazendo para esse primeiro cenário, essa pessoa ela se preparou para essa entrevista de emprego, ela foi, a entrevista sendo aprovada ou não, ela conseguiu estar lá. Eu fui chamada aqui para conversar com vocês e antes de ouvir, o que eu fiz? Eu me preparei, tanto que eu trouxe um caderno, né, trouxe minhas anotações, porque eu estive ansiosa antes de vir e a ansiedade que eu senti antes de vir para cá fez eu me preparar para estar aqui. Que é natural, que todo ser Exato, humano passa por e ela. É extremamente importante, sabe? Sim. Porque é inato, né? Está em nós, nos faz nos precaver, né? E aí, para um outro cenário da ansiedade é o quê? Essa pessoa que vai ter uma entrevista de emprego, ela se prepara para aquela entrevista de emprego, só que no dia, vamos supor, ela começa a ter uma dor de barriga, né? Começa a ter ataque cardíaco, uma respiração ofegante, ela não consegue ir. E aí daqui a pouco ela tem uma outra entrevista ou um outro compromisso, também não consegue. Então a gente consegue perceber que aquilo que te traz prejuízo, Natália, já é algo que tem que ser investigado. A ansiedade, ela não foge a essa regra, né, esse padrão. Então, assim, se eu preciso ir para um compromisso e eu não consigo estar lá, porque daqui a pouco eu começo a estudar, não consigo reter as informações. Pensamento muito acelerado. Se acontece algo comigo, que a gente pode trazer aqui para
pós-traumático, né? Aconteceu alguma coisa, a pessoa foi assaltada indo para o colégio, não consegue mais ir. Então, tudo aquilo que traz prejuízo, Natália, aí sim a gente começa a entender e dividir alguma coisa que é algo normal, né, que você precisa ter como a ansiedade, e trazer para a ansiedade clínica, que é aquilo que você não consegue controlar. Então, a maior diferença trouxe prejuízo para a sua vida, precisa ser analisado. Tá? Então, nem tudo é ansiedade, né? Nem tudo te paralisa. A ansiedade que existe no ser humano, ela é importante, até para que você consiga se antecipar, né, e se preparar para aquilo. Só que aquilo que faz com que você não consiga estar nos locais que você diz que vai, se você começa a desmarcar, se você não consegue aprender, você vai fazer uma prova, não consegue entender aquilo que você estuda, então pronto, a gente já começa a entender que se te traz prejuízo na sua vida cotidiana, de fato tem que ser investigado. Então a gente vai para a ansiedade clínica. Tá? Então, a principal diferença é isso. Trouxe como é que fala? Prejuízo. Exato. Já não é mais normal. Já não é mais normal, exatamente. E as pessoas em tempo de redes sociais, onde as pessoas já fazem seu próprio diagnóstico, é importante saber essa diferença, porque existe a ansiedade normal. Exato. E como você falou, a gente se prepara para algo e a gente já tem aquela ansiedade natural que nos leva à preparação e tem, né, um propósito. Exato. Imagina se nós... a preparação. Exato, Natália. Então imagina se não tivesse, se não existisse ansiedade, né? Até quando você vai para um passeio, uma criança que vai para o passeio e está lá na mãe compra meu lanche, arruma meu cabelo, é um tipo de ansiedade e totalmente natural. Então, assim, trouxe prejuízo, não consegue levar a vida, então a gente precisa... já começa a ter um olhar diferente. Exatamente, investigar. E pensando em ansiedade e transtorno alimentar, Carol, o que você acha que tem ligação, você como nutricionista que atende pessoas que às vezes tem essa dificuldade aí de controlar a alimentação, que procura fazer uma dieta, qual a ligação que você acha que tem? 100%, né? Total ligação, porque a maioria das pacientes, quando elas me procuram, né, a grande maioria já se diagnostica com a compulsão alimentar, né? Principalmente as mulheres com relação à questão do doce, né? Por quê? Porque o açúcar, ele gera muito isso na gente, né? A gente libera neurotransmissores que deixam a gente mais feliz, né? Sim. A TPM mesmo diz muito sobre isso, né? Todas nós mulheres entendemos bem. Então, assim, tá 100% ligado, né? Então, é de extrema importância que a gente consiga trazer esse equilíbrio, né? E é o que eu falo para todo mundo. Vamos tratar de cozinhar mais, desembalar menos, né? Para a gente trazer essa qualidade para nossa saúde, né? Porque a compulsão, ela vem geralmente quando a gente está em falta de algum nutriente específico, né? E tá 100% ligado com a questão da ansiedade, né? Porque é justamente essa questão, quando a gente perde o controle em algo, a gente vai procurar compensar em alguma outra coisa, né? E a grande maioria hoje consegue ver essa ligação com a comida, né? Sim. Seja o doce, seja o fast food, seja a bebida alcoólica, né? São vários tipos de compulsão que a gente tem que pode ser desenvolvido com relação a isso, né? Então, o exercício físico, uma boa alimentação é extremamente essencial, é a base para uma vida equilibrada, né? Porque a gente consegue se desenvolver muito melhor, né? Quando a gente, por exemplo, começa o nosso dia ali com um exercício físico. Como que isso não faz bem para a nossa mente, para o nosso corpo, né? Como que isso não traz para a gente mais disposição ao longo do nosso dia, né? Então, assim, é extremamente importante a gente manter esses hábitos para ter uma melhor qualidade de vida. Isso é tão importante, Carol, porque a gente até teve uma conversa antes, a gente estava conversando sobre isso. Eu sou psicanalista clínica, então na minha anamnese a primeira coisa que eu percebo ali na primeira sessão quais são os hábitos do meu paciente. Faz atividade física, não faz, como que é a alimentação, bebe água, tá com os exames clínicos em dia, porque as pessoas esquecem que não é só o mental. O mental, na verdade, já é o corpo clamando para a pessoa, falando que tem algo ali que precisa resolver. Que precisa resolver. E assim, prescrições básicas, assim, para todos os pacientes, quando iniciam, por exemplo, o projeto comigo, é justamente isso, né? A gente sempre precisa focar. Quanto que você está bebendo de água? Porque a grande maioria não bebe nem 2 litros, né? Que é, assim, que é o mínimo do mínimo, né? Então, assim, a gente precisa hidratar o nosso corpo, né? Principalmente cuidar do cabelo, da pele, são
assim, são inúmeros benefícios que traz para a gente, né? Então, a suplementação, ela é extremamente importante, né? Por isso que é importante você procurar um profissional para você saber realmente, né, o que você precisa, né? O seu corpo precisa para você nutrir ele de forma correta, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem muitos alimentos, assim, que são maravilhosos para a nossa saúde, né? Só que, querendo ou não, por conta da rotina, muitas vezes as pessoas procuram algo mais prático, né? E aí acabam deixando a saúde ali um pouco mais de lado e recorrendo a alimentos mais fáceis, né, mais práticos. Então, assim, é extremamente importante essa parte da suplementação, né? A água, ela é muito importante, o ômega 3, por exemplo, a grande maioria dos pacientes precisam, né? Assim, suplementar, ele vem nesse ponto justamente por conta disso, porque, por exemplo, o ômega 3, ele vai te ajudar a questões inflamatórias no seu corpo, né? Então, assim, a inflamação, ela já gera algum certo distúrbio, porque ela já está ligada ao nosso intestino, ao nosso estômago. Então, assim, tá tudo realmente 100% interligado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mais detalhado, mas é importante a gente ressaltar, assim, a suplementação, ela também é um ponto muito chave. E é engraçado você falando, porque eu tenho uma pós em neurociência clínica e a gente fala muito da suplementação. O ômega 3 também auxilia na ansiedade, na depressão, nesse processo de recuperação, e é fundamental. E os alimentos, eles, assim, por mais que a gente consome, ele não vai alcançar a quantidade mínima que o nosso corpo precisa, né? Por isso que a gente precisa dessa suplementação extra, né? E às vezes é coisa simples, né? Que ele tá te deixando um pouco indisposto, né? Com um pouco mais cansado. Então, a suplementação, ela é importante. O acompanhamento de um profissional é importante por conta disso. E hoje a gente tem um grande leque de profissionais e eu acredito que precisa trabalhar em conjunto. Eu, como psicanalista, eu sempre indico para os meus pacientes, procura um clínico, vai fazer os exames de sangue, se precisar de um nutricionista, vai procurar um nutricionista. E porque às vezes eu indico a suplementação, mas eu gosto de indicar um nutricionista porque ele vai saber especificamente o que ele precisa através dos exames clínicos. E é muito importante esse equilíbrio aí, né, de profissionais. Com certeza. E Keliane, na sua visão como psicóloga, o que você acha dessa relação da ansiedade e a compulsão alimentar? É muito interessante, Natália, a Carol falando ali, né, sobre a questão da alimentação. E aí vem a questão, né, você vai ingerir muito açúcar, por exemplo, né? A gente tem a insulina e a gente tem a dopamina, né, que é aquele hormônio do prazer, né? Então você imagina, estou ansiosa, né, uma pessoa que está ali extremamente ansioso, muitas vezes ele vai partir para a alimentação, porque no momento que você come, né, os neurotransmissores, como a Carol trouxe para a gente de forma muito sábia, né, nós temos muitos neurotransmissores ali no intestino, é tanto que é considerado o segundo cérebro, né, e só perde para, de fato, o próprio cérebro, porque ali, ó, no intestino a gente tem em torno de 100 a 500 milhões de neurônios, enquanto no cérebro 86 bilhões. Então, assim, no ranking, né, ele só está abaixo do cérebro, de fato, né, porque tudo que a gente come é processado, né, pelo intestino e já leva ao cérebro, né? É muito interessante isso porque essa comunicação, ela é o tempo inteiro. Então, assim, todo o tempo que a gente está comendo, as informações já vão para o cérebro trazendo uma sensação, seja de saciedade ou não. Né? Então, quando você deixa de comer, a Carol trouxe para nós a questão da água. Isso é muito importante. Às vezes a desidratação, né, Carol? Exatamente. E assim, um ponto muito importante, né, que a gente pode falar também com relação a isso é que tanto a compulsão como a restrição, ambas vão dar gatilhos ao paciente, né? Então, assim, é importante a gente sempre ter esse olhar. Não é você comer demais, mas também não é você deixar de comer, né? Essa é uma estratégia que eu utilizo muito com as minhas pacientes, porque o equilíbrio é o ponto, né? Então, assim, é a chave para tudo, como a gente vem falando desde o início, né? Então, assim, não é que você não vai comer doce, não é que você não vai comer um chocolate, né? Não vai ter momentos de prazer com a sua família, com as pessoas que você gosta, não é isso, né? Você se alimentar bem vai muito além, né, do que isso, e é justamente você melhorar a sua relação com a comida, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de doce, tudo bem, conversa ali com o seu nutricionista, fala com ele, ele vai procurar, né, uma forma de encaixar isso dentro da sua dieta, para que não prejudique o seu objetivo, né? Porque, assim,
Existem vários pontos, né? A pessoa ela pode procurar um nutricionista para emagrecer, só para manter uma boa qualidade de vida, ou se ela quer ser um atleta. Então, assim, são vários nichos diferentes, né? Então, é importante que você encontre um profissional também que se encaixe com aquilo que você quer, porque senão você vai acabar fazendo uma dieta extremamente restritiva e isso vai te dar gatilho para você desenvolver uma compulsão alimentar, né? Então, é extremamente importante a gente reforçar sempre essa questão do equilíbrio, né? Então, você precisa sim, comer, né, mas coisas que vão fazer bem para o teu corpo, vão nutrir o teu corpo, mas também te dar um prazer, né? Então, por que não? Um chocolatinho todo dia, né? Não faz mal a ninguém, estando ali encaixado dentro da tua dieta. Agora, se você é uma pessoa que já tem quadro de compulsão alimentar, aí, o melhor realmente é você não consumir. Por quê? Porque isso também vai te dar gatilho, né? Então, você não vai conseguir ter um controle. Tem que ter uma então, reeducação, assim, na verdade. Exatamente. Então, esse é o trabalho que eu procuro fazer com as minhas pacientes. Porque quando eu gerei a compulsão alimentar, que não foi só uma vez, eu consegui entender justamente isso, né? Porque eu estive acima do peso um período da minha vida, e justamente o que me salvou foi o exercício físico e uma alimentação regrada, né, assim, saudável. Não fazia dieta especificamente, eu passei a me alimentar melhor, porque eu era uma pessoa que estava ali todo final de semana bebendo, né, inflamando o meu corpo e comendo tudo que me dava, assim, a torta e a direita, né? O que eu tinha vontade, eu estava ali me alimentando. E o que você acaba fazendo com isso? Você acaba falando para o seu corpo, olha, agora não. Né? Então, assim, são escolhas, né? E a partir do momento que eu comecei a ver que isso estava prejudicando a minha disposição, o meu sono, o meu humor, a minha autoestima, a minha qualidade de vida, foi quando eu comecei a olhar no espelho, falar assim, cara, quem é essa pessoa, né? Porque quando você tá ali, você não consegue perceber, mas quando vem assim um pensamento, você para, se olha na frente do espelho, se reconhece, aí você pensa, é hora de mudar, né? Então, quando vem esse alerta, é importante você se ouvir. E quando, né, eu passei por esse momento, eu olhei assim, eu falei, cara, eu preciso mudar, porque essa não sou eu, né? E vai mudando vários comportamentos dentro de você, né? E aí, o exercício físico e a alimentação foi que trouxe esse resgate para mim. E aí eu comecei a balancear essas coisas, né? Porque foi justamente isso. Você precisa aprender a ter uma boa relação com a comida. Porque, gente, fazer dieta não é uma coisa assim de outro mundo, sabe? Você não vai deixar de fazer o que você gosta, não. Você só vai aprender a nutrir o seu corpo. Então, às vezes, a gente precisa mudar um pouco o termo, né? Você não vai fazer dieta, você vai aprender a se reeducar, né? Aprender a se alimentar, saber o que faz bem para o seu corpo. Porque, por exemplo, a gente estava aqui falando, né? De vários alimentos que são inflamatórios. O açúcar, por exemplo, é um deles, né? E quando a gente deixa o nosso corpo mais inflamado, as reações dentro da gente vai mudando. Então, por exemplo, às vezes você não consegue perder peso, você vai, quero cortar o açúcar. Não, não é isso. Você só precisa saber quanto que seu corpo precisa, quanto que é o suficiente para você, né? Então, como a gente sempre fala, equilíbrio é a chave. E você falando, Carol, é muito interessante porque você primeiro precisou se conhecer. Sim. Você precisou eu acho que aquele sinal assim, que está de errado comigo. E aí você começou esse processo de mudança, um esse ponto foi, assim, extremamente importante para mim, né? Porque, como a gente estava falando lá no começo da apresentação, né? Eu fiquei mais de 6 anos no CLT, né? Muito mais, né? Esses 6 anos foi a última empresa que eu estive. E depois que eu desenvolvi esse quadro de burnout, foi quando eu parei assim para pensar, cara, eu preciso olhar para mim, porque a minha mente já estava assim, sucumbindo, né? E, coincidentemente ou não, uma das pessoas que me ajudou ao longo desse processo foi a Keliane, né, que está hoje aqui com a gente. Então, assim, é uma profissional excelente, né? Uhum. E a gente precisa aprender a olhar pra gente, porque a gente está em um mundo que é tudo tão rápido, tá tudo tão acelerado, a gente quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo e a gente esquece do principal, que é olhar para si, né? Como a gente fala, como que você vai cuidar do outro se você não consegue cuidar de você, né? Então, são pontos, assim, importantes. Se alimentar bem não é nada demais. Não é você sobre cuidar restrição, do seu corpo. Não é sobre isso, né? É sobre a gente realmente saber o que faz bem pra gente, sabe? Porque você se alimenta bem, você dorme melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, o seu humor é melhor, a sua relação com as pessoas são melhores, você se sente mais bonita, sua autoestima fica mais elevada. Então, assim, só tem benefícios, não tem
O problema é porque eu acho que tornou uma coisa assim tão... Ficou meio que banal, digamos assim, a palavra fazer dieta. Tá muito na moda, né? Só que não é sobre fazer dieta. É sobre nutrir o seu corpo, é sobre cuidar de si, olhar para você. Porque tudo isso vai influenciar na sua mente, vai influenciar no seu corpo, vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que começa o seu dia praticando um exercício físico, você sabe o quanto que isso te faz bem. Eu mesmo, nessa época que eu trabalhei no CLT, foram assim... Como eu entrava às 8 e saía às 18, o tempo que eu tinha era antes de trabalhar, porque me faz bem, me fazia ser uma pessoa melhor. Então, eu acordava às 4:30 da manhã, sem problema nenhum, ia, descia, fazia o meu treino, fazia o meu cardio. Gente, dava 6 horas da manhã, tipo assim, eu já tinha vencido o mundo, né? Então, assim, traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, é extremamente importante. E como isso é importante, você falando sobre isso e o apoio de uma psicóloga também foi importante. Muito. Porque a questão mental, ela influencia muito. E você me trouxe à memória essa questão de dieta. Quando algum paciente me procura com relação à compulsão alimentar, a primeira coisa que a gente tira da mente dele é perda. O nosso cérebro, cientificamente, não gosta de perder. Mesmo que seja aqueles pneuzinhos que a gente tem quando a gente fala, vou perder peso. Ele não aceita muito bem. Ele já entra em um processo como se fosse uma penitência. É uma penitência. Né? Então, para começar uma dieta é muito importante. O que eu vou ganhar com isso? Na verdade, eu não estou perdendo peso, eu estou ganhando vida. Vida. Eu estou ganhando um corpo que eu goste, que eu olhe no espelho e eu me sinta bem. Porque esse é o principal, né? Porque muitas vezes a gente julga quem faz porque a gente não consegue fazer, né? E, na verdade, todos nós precisamos, né? Porque a gente precisa envelhecer com saúde, né? Imagina Sim. você chegar nos seus 80 anos, não conseguir sentar e levantar de uma cadeira com saúde. Então, assim, exercício físico não é para você ficar fortão, bombado, a não ser que esse seja o seu objetivo. Aí tudo bem. Mas, se não for, realmente procure uma qualidade de vida. Movimentar o corpo e se alimentar bem. Eu acho que essa é a chave para a gente conseguir desenvolver todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente está bem com nós mesmos, a gente, né, exala isso para as outras pessoas e tudo se torna mais fácil. Isso é muito importante. E todo excesso esconde uma falta. Isso. E esses excessos aí precisam ser investigados. E isso é muito importante, porque se está comendo em excesso, alguma coisa está errada ali. Se está restringindo demais também, alguma coisa ali está errada. A gente precisa buscar a raiz, que a gente fala muito isso em saúde mental. E pensando sobre isso, o que é, Keliane, compulsão alimentar e o que não é compulsão alimentar? Então, para a gente entender o que é o que não é muito importante a gente entender que para ser considerado compulsão alimentar, a gente tem que ir para o DSM-5, né? O DSM-5, ele traz para nós alguns critérios que, se atendidos, a gente considera compulsão alimentar. Então, assim, até na conversa que nós temos aqui, a gente percebe que muito é ambiente e comportamento também. Então, quando a gente traz para essa visão, vamos supor que eu vou num rodízio de pizza, né? Então, eu estou num ambiente diferente e ali eu tenho um comportamento diferente. Então, porque eu fui no rodízio de pizza e comi bastante, é considerado, então, uma compulsão alimentar? Um transtorno, porque hoje a gente chama mais transtorno da compulsão alimentar. Transtorno porque traz algo ruim, de fato, né? O transtorno de ansiedade, transtorno da compulsão alimentar. Então, para a gente entender se é ou não, além de entender que tem os critérios ali do DSM-5, a gente pode trazer para a vida da gente o seguinte: uma pessoa que ela começa a comer bastante, então ela começa a comer muito, então a ingesta calórica ela é muito alta, então é em torno de 6 a 10 mil calorias. Então, Natália, eu tô falando ali de um pote de sorvete, né, Carol? É comer um pote de sorvete e daqui a pouco eu estou preparado para comer um bolo todo, e daqui a pouco eu estou preparada para comer um tanto de batatas fritas. Então, assim, ó, a gente precisa entender que a ingesta, né, de alimento, assim, muito em pouco prazo, né, de tempo. E além disso, Natália, eu tenho que entender que, além dessa ingestão muito grande de calorias em pouco tempo, eu procuro me isolar, porque eu não quero ficar pertinho dos outros, vão estar me julgando, né, uma vez que eu estou comendo bastante. Então, vou começar a fugir dos olhares, não quero mais sair com os amigos, e se eu saio, não como tanto lá, porque eu vou chegar em casa, eu já sei onde tem a comida para eu pegar. Então, eu começo a me isolar mais.
E é comer, mesmo estando sem fome, sabe, Natália? Então você começa a comer muito, mesmo sem fome, e depois que eu como, eu começo a ter aquela repulsa de mim, porque, poxa, não era para eu ter comido tanto naquele momento, eu comi demais, poxa, olha só o que aconteceu. E aí quando a gente traz a questão da glicose e dopamina, aí você entende que existe um nível basal ali, né, e quando eu faço essa ingestão muito grande de caloria ali, a minha dopamina vai lá para cima, é o pico de dopamina, né? Quando vai passando aquele pico de dopamina, Natália, a minha taxa basal, ela não vai, de fato, estar como antes, né? Se estava numa taxa X, não volta, ela volta para menos do que aquilo. Isso quer dizer que para eu, de novo, ter o pico de dopamina, eu preciso comer muito mais do que eu comi antes. E aí a gente vai... entrando num ciclo vicioso, exato, né? É um ciclo vicioso, exatamente, Carol, porque eu começo a comer muito de uma vez, começo a me penalizar porque eu comi demais naquele momento. Depois que eu me penalizo, né, e vejo que não tenho mais jeito, né, assim que normalmente as pessoas que têm esse transtorno da compulsão alimentar pensam, o que ele faz depois de comer muito? Eu quero tirar, eu quero expurgar, né? E muitas vezes pode vir a questão da bulimia. Sim. Né? Porque eu vou fazer o quê? Na clínica a gente encontra muitos casos. Exato, Natália. Porque assim, ó, eu comi muito, eu já me julguei porque eu comi demais e eu preciso expurgar, eu preciso tirar isso ali. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou provocar o vômito, né? Ou eu vou tomar um remédio para poder absorver toda aquela gordura ali, né? Só que aí, depois que eu faço isso, eu preciso de novo da dopamina. Então, eu vou comer muito mais na próxima vez. Isso é um ciclo. Então, a gente entende como um transtorno da compulsão alimentar não são alguns episódios. É tanto que o paciente, quando ele procura, a gente tem que observar ele em torno de 3 meses, para a gente saber se esses critérios são alcançados. Então, é uma vez por semana, 2, 3. Isso é analisado durante mais ou menos 3 meses, para que, então, seja considerada a compulsão. Então, não é qualquer episódio que eu quis comer muito no momento ali da TPM, né, como a gente citou. Não é isso. Né? Não é muito além disso. É muito né? além, Carol, porque assim, não é porque eu iria vir aqui ao podcast, eu fiquei ansiosa e comi uma barra de chocolate. Não é isso. A gente observa a pessoa, né? Eu acho que um ponto importante também para a gente trazer nesse momento é o quão importante é a gente se analisar. Né? Se tira um pouquinho ali do lugar de vítima, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, e se olha de fora, sabe? Porque muitas vezes o que falta é isso, sabe? É um pouquinho de domínio próprio, sabe? De você realmente se comandar. A gente, por exemplo, a gente tem horário para trabalhar, a gente todo dia tem um hábito ali para escovar um dente, né? Para tomar banho. Então, assim, começa a se observar um pouquinho mais, né? O que você realmente pode mudar, né? Porque às vezes você tá ali e acaba comendo, mas você está comendo só a sua emoção, é só aquele momento ali, fome emocional, né? Exatamente. E o que eu falo sempre, gosto de brincar com as minhas pacientes sentiu vontade de comer um pouquinho ali fora do plano, observa, porque você deve estar ansiosa por alguma coisa, deve estar no tédio ou inquieta por alguma coisa. Vai ali, toma um copinho de água, procura respirar fundo, pensar em outras coisas, sabe? Porque às vezes você só está presa dentro de você mesma, dentro do seu próprio pensamento. Então não é que você tenha compulsão alimentar, às vezes você só não se observa tanto, sabe? Então esteja atento aos sinais que o seu corpo te dá, né? Porque se vier esse episódio, essa tentativa assim de você, quero comer uma coisinha, beliscar, porque muitos pacientes às vezes não conseguem emagrecer, e às vezes até culpam um profissional. Primeiro porque não segue o plano, né? Não estou dizendo seguir o plano 100%, porque isso aí a gente nem é atleta profissional para precisar seguir um plano 100%, né? Mas vamos dizer que você não segue ali o que está prescrito e todo momento ali você está beliscando. A todo momento você está mandando informações para o seu cérebro, né? Então ali, a todo momento você pensa, eu preciso comer, eu preciso fazer, mas às vezes é só um tédio. Então assim... Às vezes precisa de uma reeducação e às vezes precisa buscar de um auxílio profissional. Com certeza. Como a Keliane falou, o que é compulsão, o que não é compulsão. E você trouxe algo que é muito importante. Se a pessoa se observar, ela vai perceber. E ela pode mudar os hábitos. Aí, a partir do momento que ela tem essa dificuldade de mudar os hábitos, aí ela vai buscar ajuda profissional. Exato. Porque, como psicanalista mesmo, às vezes eu atendo algumas pessoas que têm compulsão alimentar e já é compulsão mesmo, que você precisa tratar e encontrar a raiz. Por que aquela pessoa está naquele estado? Acho que, não sei se a Keliane já atendeu casos de compulsão nesse sentido, mas a maioria das pessoas que sofrem abuso sexual, por exemplo, por ter sofrido o abuso, ela engorda. E ela come compulsivamente porque é uma proteção.
para mim não ser abusada, eu vou engordar, eu vou me tornar uma pessoa que não é bonita, segundo os padrões da sociedade, para não sofrer um abuso. E para chegar nesse assunto aí, precisa de ajuda profissional. Com certeza. É extremamente importante a gente se analisar, né? E eu falo isso porque eu, por exemplo, quando tive esse episódio de burnout, foi exatamente isso, sabe? Eu estava vivendo muito no automático. E aí, a partir do momento que eu parei para me observar, foi quando eu pensei, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda. E fui procurar ajuda, né? Porque é extremamente importante você ter um apoio profissional, ter um apoio de um psicólogo. E assim, não é se você tiver um problema. O psicólogo, ele é importante a qualquer momento da sua vida, né? Porque ele te ajuda a se entender, a se analisar. Então, assim, você consegue se conhecer muito melhor. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante. Os profissionais, eles estão aqui não para ditar o que você vai fazer, mas para te mostrar o melhor caminho, né? Então, é importante a gente saber se observar e procurar ajuda sempre que necessário, né? Exato. Eu acho interessante quando a gente fala muito, até nessa conversa, a gente vê aqui que tem o lado da psicologia e da nutrição, né? É muito importante esse multidisciplinar, né? Esse multiprofissional, né? Porque você vai se entender. Profissionais. Às vezes as pessoas pensam, vou procurar só um psicólogo, só um psicanalista, ou só um nutricionista. E, na verdade, quando é essa junção interdisciplinar, às vezes a pessoa consegue melhorar todas as áreas. Exatamente. Porque é um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Às vezes é a mente, às vezes é o corpo, às vezes é os hábitos. Né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos. A Carol falou um pouquinho sobre a atividade física. Então, assim, a gente precisa buscar esse leque de profissionais que a gente tem. Hoje não tem desculpa. Exatamente. Hoje a gente já entende mais que o ser humano é o todo, né? Não pode ser uma coisa só. Então, a Carolzinha trazendo essa questão do comportamento e do ambiente que você está, influencia muito, né? O ambiente, ele te molda 100%, né? Sim, então, exato. Um ponto que eu sempre falo para as minhas pacientes, organização é a chave. Se você não está se organizando para acertar, você está se organizando para errar. Exatamente. Não tem pra onde Carol, correr. imagina, você vai atender um paciente, né, que na geladeira não tem a alimentação, não tem os alimentos que deveria ter, por exemplo, né? Não tem uma fruta, não tem uma verdura, não tem nada ali saudável, né, para te nutrir. Porque cozinhar já dá um certo trabalho, você tem que se dedicar a cozinhar, por exemplo, né? Muito mais fácil é um fast food, por exemplo. Com certeza. E as pessoas hoje não querem esse trabalho por causa da facilidade. E a desculpa tá sempre na correria, mas até que ponto a correria é mais importante do que o meu bem-estar? Exatamente. Hoje em dia as pessoas, elas têm tempo para tudo, menos para si mesma, né? Para se cuidar, se olhar. Então, assim, como a gente estava falando agora há pouco, né? Se você não está cuidando, né? Se organizando para acertar, você está se organizando para errar. E é o que eu falo para as minhas pacientes sempre. Tira ali um momentinho no seu final de semana, seja no sábado, no domingo, as 2, 3 horinhas. Prepara suas refeições, né? Para a semana, os seus lanches. Deixa ali, porque a minha forma de trabalhar é justamente para tentar facilitar esse lado do paciente. Então, ali são lanches fáceis que você consegue preparar para a semana. A sua refeição também você consegue preparar ali para a semana. Dou várias dicas com relação a isso, porque é justamente isso que a gente precisa, esse apoio, sabe? Então, assim, vai muito além do que você ser só um nutricionista. Na verdade, eu acabo sendo um apoio de uma forma geral, porque é isso que a gente precisa, né? Então, assim, hoje eu procuro ser aquilo que... Isso, eu procuro ser aquilo que eu não tive no momento que eu precisava, que é esse apoio um pouco que de um todo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa organização, por quê? Porque o ambiente realmente nos molda. Então, se você tiver com o seu ambiente ali organizado, as suas refeições preparadas, a chance para você errar é mínima, né? E quando ela vier, você vai pensar, poxa, eu tive todo o esforço no meu final de semana, vou perder com tudo isso? Você não vai, né? Então, assim, é importante a gente ter essa organização. Engraçado você falando, porque, assim, é um ponto que eu trato com os meus pacientes, a importância de você organizar a sua vida. Agenda e tarefa para você saber o que você vai fazer. Os hábitos entram justamente nesse ponto, os hábitos entram nesse ponto. E quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença. Ou você prioriza hoje arrumar um tempo para cuidar da sua saúde, ou lá na frente você vai precisar cuidar de um transtorno mental, de uma compulsão alimentar. Então, as pessoas precisam entender quais são as suas prioridades. E falando em prioridades, em hábitos, vamos falar um pouquinho sobre hábitos também, sobre como que a alimentação, os exercícios físicos, coisas simples podem tornar esses hábitos melhores e a nossa vida mais saudável? Então, assim, eu acredito que
o melhor para o nosso corpo é a gente iniciar o nosso dia já se exercitando de alguma forma, né? Seja você meditando, seja você tirando o seu momento ali para ter um devocional, seja você levantar para fazer um cardio, mas é importante você ter esse hábito de acordar bem e com calma, sabe? Porque muitas vezes a gente, né, com essa rotina muito desesperadora, muito corrida, a gente deixa para fazer tudo na bucha, né? E aí acaba que não sai como planejado, né? Então isso também vai te gerar gatilhos de ansiedade, né? Então, assim, gente, a preparação é tudo, né? Então, assim, comece o seu dia com algo que você goste de fazer, né? Como eu estava falando, a minha rotina hoje já é bem diferente, né? Graças a Deus, hoje eu pude moldá-la da forma como eu realmente queria para ter uma qualidade de vida, que é o que eu gosto. Mas quando eu também não tinha esse tempo, eu fazia com o tempo que eu tinha, né? Então, assim, acorde cedo, pratique uma atividade física, né? Como a gente estava falando, não é você treinar, se exercitar para você ficar musculoso, forte, não. É para você manter o seu corpo ativo, trabalhar o seu coração, né? Melhorar a sua respiração, a qualidade do seu sono, a sua qualidade de vida. Então, assim, você fazer uma atividade física no início do seu dia já vai melhorar ele 100%, isso eu posso te garantir, porque eu sou prova viva disso, né? Então, assim, comece o seu dia praticando uma atividade física, você vai sentir já a sua energia bem melhor, né? Então, assim, e como a gente vem falando, né? A parte da alimentação, ela é extremamente importante. Por quê? Porque quando você junta essas duas coisas junto, é como se você fizesse, como vamos supor que o nosso corpo é um mecanismo. Nosso corpo é um mecanismo, né? Se você junta ali a sua alimentação, o exercício físico, você faz ele funcionar bem, né? Então, é importante a gente ter esses hábitos e, assim, a gente olhar o que me faz bem. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de academia, eu prefiro fazer um crossfit. Tá ótimo, tudo bem, vai movimentar o seu corpo, né? Cria esse hábito. Então, assim, acorde cedo, né? Tenha um momento ali seu, né? Se priorize, né? Olhe para você um pouquinho. Outros hábitos legais que a gente pode trazer, por exemplo, leitura é um hábito muito bom para você incluir na sua rotina, seja ali 5, 10 páginas, já leitura vai te... se encaixa em meditação, que ajuda muito na questão mental. Nossa, a meditação, assim, ela é maravilhosa, né? Eu gosto de fazer com os vídeos, alguns que eu vejo, procuro no YouTube mesmo, gente, coisa simples, não tem dificuldade, né? A gente, às vezes, que dificulta as coisas, né? Lógico que criar hábito vai gerar pra gente muito desconforto. A Keliane mesmo pode falar muito melhor sobre isso, né? Mas é extremamente importante pra gente ter uma rotina, sabe? Eu acho que a gente é um pouco desse lado mecânico, digamos assim, sabe? É importante a gente saber o que a gente precisa fazer, né? Então, assim, por exemplo, um hábito que eu gosto muito de fazer para minha rotina é estipular os horários para cada coisa que eu vou fazer, né? Então, assim, eu vou acordar a tal hora, vou estudar de tal hora a tal hora. Esse horário aqui é para eu treinar, é para eu fazer meu cardio. Então, assim, é para mim, né? Então, quanto mais organização você tiver no seu tempo e você consegue encaixar os hábitos que te fazem bem, melhor vai ser para sua saúde mental, né? E não tem como. Mudança exige mudança de hábitos. A neurociência fala muito sobre essa questão aí também da mudança de hábitos. Hoje a gente escova os dentes todos os dias. É um hábito, né? Mas é um hábito que foi gerado lá atrás. E a princípio precisou ser treinado. A mãe precisou falar, vai escovar o dente, Carol, já escovou o dente, Keliane, até entrar até no piloto automático. Hábitos, eles são criados. E hábitos ruins também são criados assim. Exato. E não tem como a gente apagar hábitos na nossa mente. São caminhos neurais que são gerados no nosso cérebro. E aí, o que acontece? Eu crio novos hábitos, reforço eles para poder esse hábito ruim antigo não ter força. O novo hábito precisa ser criado e ganhar força. Eu falo muito isso na clínica para os meus pacientes. Você passou 37 anos, 40 anos, não sei quantos anos da sua vida com esses hábitos ruins. Você acha que de uma hora para outra você vai mudar esses hábitos? E esse ponto é muito importante, que também é algo que eu falo muito com as minhas pacientes. Por quê? Às vezes a pessoa, ela te procura ali para emagrecer e ela quer simplesmente perder 30 quilos que ela ganhou em 3 anos em 1 mês. E a conta não fecha, não é assim, né? Primeiro você tem que olhar para a sua saúde, né? Então,
é justamente isso. A gente tem que entender que as coisas, elas levam um tempo, né? Então, até para você criar um hábito, você precisa ter paciência para que aquilo se torne algo natural. Para mim, no começo, gente, treinar era o maior sacrifício da vida. Hoje, para mim, é a parte melhor do meu dia, é a minha terapia. Mas né? teve um início e não foi fácil. Exatamente. E todos esses pequenos hábitos, seja de uma leitura, seja de uma meditação, porque a meditação ela vai te trazer para o momento presente. E é o momento que sua mente ela quer ali uma fuga a qualquer custo, né? Então, e assim, as pessoas hoje em dia elas têm dificuldade para estar no momento presente. Quando a gente fala vamos meditar na terapia, é um desafio tremendo, porque elas estão lá no passado ou lá no futuro com e a cabeça não para, tá falando né? sobre isso, a cabeça não para e ela precisa parar e ficar no momento presente. Eu até indico um livro para as minhas pacientes, O Poder do Agora, que fala sobre isso. O poder que tem você focar agora, no agora, no presente. E a gente precisa muito disso. E são hábitos que a gente precisa E assim, a gente consegue tratar a ansiedade, a compulsão alimentar, tudo um pouco disso, tudo que a gente está falando, justamente voltando para o momento de agora, incluindo novos hábitos na sua rotina, né? Porque assim, são pequenas coisas, gente, que vai fazer gerar uma grande mudança. Então assim, se às vezes você vê uma pessoa, né, que tem ali, sei lá, uma vida, um corpo, algo que você gosta, talvez você não né, julgue um pouco, pare assim um pouquinho, repense, né? Porque às vezes é algo que você queria fazer, mas você não consegue. E você é capaz, né? Tudo que a gente quer, a gente se propõe a fazer, a gente é capaz. Só que aí a questão, você realmente quer ou você só deseja? E é o que a gente falou um pouquinho antes. Primeiro precisa a pessoa despertar para entender que ela precisa mudar. E se precisar de ajuda, ela precisa buscar essa ajuda. E aí sim começa, né? Então, mudança de hábitos é importante. Às vezes um contato com a natureza também é importante. Extremamente São várias coisas, são pequenas coisinhas que a gente muda na nossa rotina e que traz essa mudança significativa para as nossas vidas. Natália, é interessante quando a gente fala sobre hábitos, o sistema de recompensa, né, Carol? Sim. Porque você imagina, não gosto de ir para academia, vamos supor, né? Ah, não gosto de ir para academia, não gosto de malhar. Então tá, vamos trabalhar um pouquinho esse sistema de recompensa, né? Vamos comprar um tênis novo, né? Uma roupinha. A melhor coisa, como blusa. dizem, o melhor pré-treino é um look novo. E é realmente isso, né? Porque o treino, ele vai fazer você liberar justamente todos esses neurotransmissores. Você vai se sentir uma pessoa mais feliz, mais disposta, mais animada, o seu humor vai lá no alto. Então, assim, só benefícios. É só treinar o cérebro. Engraçado que eu uso essa técnica com meus pacientes. Eu falo, vamos passar a semana todinha fazendo isso. No final de semana, a sua recompensa... Você vai criar a sua recompensa. Olha que interessante. Ajuda a pessoa a ter essa motivação. E realmente ajuda, porque, por exemplo, como a gente estava falando, né, nada de alimentação restritiva. Essa é uma aba que eu gosto de trabalhar com as minhas pacientes. Todas elas, inclusive as que estão em processo de emagrecimento, todas têm refeição livre. Então, ali, você passa a sua semana toda na sua dieta, bonitinho, certinho, vai chegar o momento do final de semana que vai ser a sua recompensa, né? Então, é extremamente importante a gente ter isso, porque o nosso corpo precisa, né? Então, assim, a restrição, ela nunca vai ser boa. É importante, mais uma vez, o equilíbrio, né, gente? É tudo. E conhecimento liberta. Muito. Um dos mentores que eu tenho, ele fala muito sobre isso. As pessoas entendessem o funcionamento do cérebro e como moldar ele, elas teriam... uma vida mais feliz. Por quê? Porque a gente muda os comportamentos, muda os hábitos. A gente coloca um sistema de recompensa e o nosso cérebro trabalha a nosso favor. Exatamente. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba sendo preso por velhos hábitos. A importância da busca de auxílio profissional. E uma coisa muito importante também que a gente precisa trazer é que a gente precisa entender que só você pode fazer por você, né? Então, assim, não adianta você ter um psicólogo, você ter um nutricionista, você ter um personal, você ter um cardiologista, se você não faz por onde? Se você não cuida realmente, né? Então, assim, os profissionais, eles sempre vão te dar os melhores caminhos, mas quem realmente vai fazer acontecer é você. Então, assim, seu corpo é seu melhor espelho, né? Olha pra você, veja o que você quer mudar, né? E assim, faça por você, né? E não olhe pra fora, olhe pra dentro. E aí a gente entra num tema que é importante, a gente vai frisar aqui, o amor próprio. É tudo. A gente precisa primeiro se amar. Exato. Porque se a gente não tiver esse amor próprio, como que eu vou olhar para mim? Primeiro você precisou se olhar e com esse amor entender, eu preciso mudar, isso não está legal. E qual a importância do amor próprio nesse processo, Keliane? O que você acha? Eu gosto muito de entender o seguinte, que quando a pessoa, ela
ela precisa de ajuda, ela precisa procurar essa ajuda. Por que eu trago muito essa questão, Natália? Porque de nada vai adiantar, ou melhor, não vai adiantar tanto alguém indicar, né, para uma pessoa ir ao psicólogo ou ao nutricionista se essa pessoa ela não entendeu que ela precisa estar lá. Porque até a sugestão que a gente traz a essa pessoa, ela não vai entender, ela não vai querer saber sobre, né? Quando eu vou conversar com os meus pacientes, Natália, eu uso muito a psicoeducação. Acho que você já ouviu falar, né? Sim. Então, assim, a psicoeducação, ela é extremamente importante, porque quando eu entendo com o que eu estou lidando, igual a gente falando aqui, né? A gente está falando o que é ansiedade e o que não é, né? A gente traz uma luz sobre esse assunto. O que é o transtorno o que é o transtorno e o que não é. Exatamente, porque eu primeiro preciso entender do que se trata. Porque entendendo o que se trata, né? Do que eu estou tratando, eu vou entender, então, as dificuldades que eu vou ter, né? E até para eu desistir, eu vou entender que, poxa, eu sabia que eu ia ter essa dificuldade. Aí entra a psicoeducação e o autoconhecimento, a pessoa vai se conhecer. Exatamente. E entra nesse caminho. Exatamente, porque quando você se conhece, você inclusive consegue colocar aquele sistema de recompensa mais ajustado, né? Não adianta eu falar, Natália, que eu quero ter um corpo de atleta, se aos meus 35 anos eu não, né, andei para isso, né? Então eu consigo me entender aonde eu estou e o estágio que eu estou, para então ir para onde eu desejo estar, né, Carol? E é importantíssimo você saber aonde você quer estar, porque se você não sabe, qualquer lugar serve. Se você não sabe, por exemplo, o corpo que você quer ter, qualquer um serve, né? Se você não sabe a vida profissional que você quer ter, qualquer emprego vai te servir. Então é importante você saber para onde você está indo, sabe? É ter inspirações, porque como a gente está falando, né? O nosso cérebro, ele é movido a pequenas recompensas, né? Então, assim, procure fazer coisas que vão te gerar pequenas recompensas também, sabe? Cria ali, às vezes, vai te gerar, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui da Keliane, que gosta mais ali de anotar no caderno. Pega ali sua agenda, coloca suas atividades no dia, vai marcando check, você vai ver o quanto que isso vai te gerar alegria. Por quê? Porque você tá ali, poxa, eu consegui cumprir, sabe? Eu sou muito assim, eu gosto de ver as coisas que eu consegui cumprir no dia. E quando eu não consigo, vem a autocobrança. E aí também você precisa, né, se policiar para você também não se cobrar demais. E isso é neurocientífico. A anotação, ela faz com que a gente lembre melhor. A anotação ajuda muito. Uma das coisas que eu uso na clínica é a agenda e tarefa. Todos os meus pacientes, quando entram na clínica, lá na anamnese, eu pergunto como que é a rotina na segunda sessão, entra a psicoeducação, que a gente vai levar aquele paciente a entender que ele precisa de um registro, que ele precisa de agenda de tarefa, que ele precisa ter esse controle e ser o protagonista da própria história, porque o que mais gera os transtornos mentais, compulsões, ansiedade é falta de protagonismo. Exato. As pessoas hoje, elas não querem ser protagonista da própria história. Exatamente. E quando elas não são protagonistas, quando elas não são líderes de si mesmas, elas entram nessas compulsões, elas entram na ansiedade, ao ponto de adoecer. E ao chegar ao adoecimento, volta tudo à tona para a base. Exato. O que a Carol trouxe aqui sobre a anotação, eu quero muito puxar esse ponto, porque assim, eu já tratei pacientes, por exemplo, com burnout, por exemplo, né? E uma das tarefas, né, que eu costumo passar é anote o que você faz durante o dia, né? Porque quando você anota, e eu falo, olha, anota e passa o marca-texto naquilo que você conseguiu fazer, porque é tão gostoso você ver o tanto de coisa que você fez, porque normalmente o burnout é o quê? Você achar que você não é o suficiente. Você fez nada, então quando você anota e passa o marca-texto, você olha e fala, olha o tanto que eu fui produtivo hoje. E se hoje você não for, você olha nas páginas passadas e você fala, olha, hoje realmente eu não fui tão produtivo, mas ontem eu estive produtivo. Isso é tão bom, né? E é você justamente ver que a vida é um equilíbrio. Gente, ninguém tá bem todos os dias. Não é todos os dias que você vai acertar. Também não são todos os dias que você vai errar. Então, acho assim que o ponto-chave é o equilíbrio, né? Você realmente, você não precisa estar na academia todos os dias, né? Você não precisa fazer uma dieta extremamente restritiva, não. Você vai ali, movimenta o seu corpo, trabalha o seu coração, se mantenha ativo, porque isso vai te trazer boas emoções, né? Se alimente bem, cuide do seu corpo, porque isso é realmente um equilíbrio, né? Quanto que isso vai te fazer bem? Então, assim, é importante, mantenha os hábitos, né? Por exemplo, dessa questão que a gente está falando, de você anotar, você dar ali o check que você fez, isso vai te gerar recompensas no seu cérebro. Parece bobo, mas não é. Né? Então, assim,
a gente precisa entender que, como a Natália mesmo disse, nós somos o protagonista, né? Então, não é o nutricionista que vai te emagrecer, não é o psicólogo que vai te curar, é você mesmo. Entenda, você tem esse poder, você é forte o suficiente para isso, só tome as rédeas, sabe? Saia um pouquinho, às vezes, do lugar do vitimismo, fala assim, cara, eu vou dominar a minha vida, né? Eu vou tomar o controle, que eu acho que isso é importante pra gente, né? Quando a gente passa a ter esse olhar, falar assim, agora eu vou fazer por mim, né? Então, se você parar assim, pensar, poxa, 2025, o meu objetivo vai ser cuidar de mim. Cara, você vai ver quantas coisas boas vão acontecer. Por quê? Porque você parou para se olhar, né? Quão importante é isso, né? Pra gente recuperar várias coisas dentro da gente mesmo. E você entrou num tema, Carol, muito importante, a manutenção. Depois de tudo isso que eu gero esse autoconhecimento, eu começo a perceber o que precisa mudar, o que não precisa. Se eu buscar a ajuda de um profissional, eu chego na raiz daquele problema e encontro a solução. Mudo os hábitos, aprendo a me amar, eu preciso manter. Porque a ciência fala muito que uma vez o cérebro depressivo, sempre depressivo. Não tem como, não é que não tem uma cura específica, mas o que acontece? Os nossos caminhos neurais estão ali gravados. A memória sabe, o cérebro sabe o caminho da depressão. E não tem como você apagar a memória, a não ser que você sofra um acidente, perca a memória ou perca a massa encefálica, tá tudo ali gravado. Eu gosto muito de um texto bíblico que fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, uma vez depressivo, você buscou ajuda profissional, você encontrou seus traumas, suas dores, você se conheceu, você mudou os hábitos, você precisa manter. Porque se você não manter, volta tudo de novo. A mesma questão... Se você não manter, volta o transtorno alimentar. Se você não manter, volta a ansiedade e volta para o mesmo lugar. E é o trabalho que as pessoas hoje têm a dificuldade. Ser autor da própria também história. É justamente a questão do emagrecimento, por exemplo, né? Se você já esteve, né, em sobrepeso ou obesidade, você vai precisar levar uma vida inteira não com restrições, mas regulada, sabe? Sempre em observação. Por quê? Porque pessoas que já estiveram no sobrepeso e obesidade, a chance para ela voltar para aquele estágio novamente é muito mais fácil do que uma pessoa, por exemplo, que é um falso magro, né? Então, o manter, ele é extremamente importante. Então, assim, a gente saber reconhecer o que faz bem e manter essa rotina, né? Porque a gente vai só escalando os padrões da nossa vida. A gente vai vendo, por exemplo, 5 minutos de meditação me faz muito bem. Mas você vai chegar a um ponto que você vai perceber que faz tão bem que você vai querer 10, né? Então, por exemplo, você começa um exercício ali, não, eu não tenho tempo, então tira só 20, 30 minutos do seu dia. Você tirou esse prazo, você vai ver que você vai se sentir tão bem que você vai começando a aumentar. Então, assim, não se compare com os outros também. Não queira começar do ponto que o outro está. Olhe primeiro para o ponto que você está, né? Então, assim, essa é a minha realidade, então eu vou fazer dentro do que eu posso. Não se compare para você também não se diminuir, não gerar uma ansiedade ou achar que você não é capaz. Porque, mais uma vez, tudo depende único e exclusivamente de você, né? De nós mesmos. Então, assim, é você olhar, é você ter realmente o amor próprio dentro de você, né? E falar, cara, eu preciso me priorizar. Exatamente, autorresponsabilidade, né? E você, Keiliane, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, que estejam enfrentando ansiedade, que estejam enfrentando essas questões aí de compulsão alimentar? Qual a mensagem que você deixa para elas? Natália, é extremamente importante essa questão da autorresponsabilidade, né? Como eu trouxe um pouquinho antes. Porque, assim, a vida é somente sua, né? Então, ninguém pode viver essa vida por você. A minha mãe, Ivani, ela fala muito o seguinte, eu sou muito de cuidar dos outros e acabo que esqueço de mim, né? E ela fala assim, filha, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro? Né? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa buscar a mudança em nós, né, a evolução em nós mesmos, para que então a gente consiga alcançar o outro. Eu gosto muito de assistir a doutora Ana Beatriz, né? É maravilhosa, psiquiatra, né, escritora. E eu trouxe aqui, por escrito, né, dentre as coisas que ela diz ali, ela diz o seguinte... quando você estiver disposto a se curar ou se mudar, né, mudar algum hábito e melhorar, primeiro você precisa se perguntar o seguinte, por um acaso você está disposto a abrir mão dos mecanismos que te levaram a adoecer?
É isso que a gente traz para a mudança do comportamento e mudança de hábito. É difícil, a gente sabe que é. Só que o que é mais difícil? Qual a dor que você vai querer levar, né? Você vai querer a dor de continuar do jeito que você está, talvez num momento doente da sua vida, um momento que não está fácil. Você quer continuar com essa dor ou você quer a dor da mudança? Porque se você escolher a dor da mudança, não estamos dizendo que vai ser fácil, né, Natália? Mas que se você escolher essa dor, daqui a um tempo você vai perceber que era muito melhor você ter dado esse primeiro passo. Então, assim, a palavra que eu preciso deixar é autorresponsabilidade. Você consegue, desde que você entenda o lugar que você está e que queira, de fato, sair de onde você está para um novo objetivo. Isso é muito importante e existem esses dois tipos de dores. A dor do arrependimento ou a dor da mudança. Exato. A dor do arrependimento lá na frente você vai sentir por se arrepender por não ter feito o que você poderia fazer. Exatamente. E ela vai doer muito mais do que a dor da mudança. A mudança dói, mas ela traz resultados. O arrependimento não traz resultados, ela traz frustração. Perfeito. E isso é muito importante também. E você, Keliane, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão passando por ansiedade, por compulsão alimentar? Então, primeiro ponto né, mais uma vez, o equilíbrio, né? É extremamente importante a gente manter o equilíbrio. Então, eu acho fundamental você procurar movimentar o seu corpo, né? Se alimentar bem, nutrir bem, procurar um bom profissional que se enquadre naquilo que você gosta, que, assim, que faça realmente te ajude a mudar, de fato, né? Então, assim, que seja realmente uma pessoa que você goste de ter esse acompanhamento, que você procure esse equilíbrio, e assim, é fundamental a gente se olhar, né? Então, acho que o ponto-chave que eu quero trazer hoje aqui é justamente esse, né? Olhe para si, cuide de si, né? Ter esse momento de inflexão, isso não é egoísmo, gente, isso é extremamente importante, né? Então, assim, movimente o seu corpo, se alimente bem, né? E mantenha bons hábitos, porque isso vai te gerar realmente uma vida mais disposta, uma vida mais feliz, e é isso. Eu vou pedir para vocês deixar a rede social de vocês, tá? Para se alguém queira procurar Keliane como psicóloga, Carol como nutricionista, pode deixar a rede social de vocês. Pode falar. O meu tá Keliane Soares. Eu tô tentando lembrar aqui, mas é isso mesmo, Keliane Soares, né, no meu Instagram. Hoje, Natália, eu faço os atendimentos online e faço presencial também no Clube do Idoso, no Gama. Uhum. Tá bom? Então, vai ser muito prazer. Carol. O meu é Carol Jansen, Carol com 2 L's. Acho que o pessoal deve colocar aí na tela para vocês para ficar mais fácil, porque o sobrenome é um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá, KAROLLJANSEN, não vão achar outra. E é isso, gente, eu trabalho, né, especialmente voltado para mulheres que procuram, né, emagrecimento, hipertrofia, justamente trazendo essa boa relação com a comida, né, treino, exercício físico, dieta, que é a base para a gente manter uma vida mais saudável. Muito obrigada, Keliane e Carol. Você que está nos assistindo também, que conversa rica e transformadora. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor a ansiedade, a compulsão alimentar. E se vocês precisarem de ajuda, está aqui a Carol, está aqui a Keliane. Estou aqui também como psicanalista. E realmente é isso, gente. Cuidar do corpo, da mente é um ato de amor próprio e a gente merece esse cuidado. Agradeço a todos vocês, então compartilhe com quem precisa desse vídeo e com certeza você conhece alguém que precisa e siga a gente aqui também nesse canal. E obrigada. Tchau, gente.